Foi em 2017 que nós nos conhecemos, nós trabalhávamos num navio, e aí ela já estava embarcada nesse navio, foi no dia 3 de março, 3/3. E aí eu fui lá, me apresentei para a turma, e aí ela me contou que ela me viu e disse, achou algo estranho em mim, que não tinha gostado muito de mim, né? Eu achei que ele era muito sério, assim. Daí eu dei a mão para ele, foi como, olá, tá, prazer. Mas daí ele tinha muita barba, daí não dava para ver se, não sei, parecia muito sério e tal. Não gostei muito. Começamos a trabalhar juntos, nós trabalhávamos com as crianças no navio. E aí a primeira coisa que nos chamou a atenção foi que um dia nós nos encontramos no elevador e os dois estavam segurando uma pasta de dente e a escova de dente. Daí os dois tínhamos na mão a escova de dentes e foi como, você também tem? Daí ele deu um sorriso assim, bem grande. Foi a primeira coisa que eu gostei. Eu pensei, nossa, que sorriso lindo tem. E aí a gente foi conversando e tal, e eu achei interessante as conversas que eu tinha com ela no início. Eram temas diferentes do que conversava com a maioria do pessoal lá e tal. E aí até convidei um dia ela para ir do lado de fora do navio. E aí ela levou o violão dela, que ela pensou, talvez não vai ser tão interessante a conversa, pelo menos eu vou tocar o violão e tal. Mas no final a gente teve assunto para conversar por horas. Nos navios, o pessoal tem pessoas do mundo inteiro. Tem pessoas jovens, tem pessoas de todo tipo. Daí, quase é muito raro que os relacionamentos deem certo. Não é o lugar perfeito para encontrar o amor, sabe? Como nossos contratos eram bem curtos no navio, principalmente o meu era de 2 meses, então não tinha o interesse de que fosse algo sério. E até teve um momento que eu cheguei e falei com ela, disse, olha, não te apegue e tal, que vai ser só pelo contrato. Então, uma das primeiras coisas que o Pablo falou para mim foi, não quero que você se apegue, porque vamos ficar só pelo contrato. Eu fiquei bem estranhada assim mesmo, eu não entendi por que ele falou isso, porque eu sabia. A gente sabe, não era meu primeiro contrato, eu sabia que o pessoal geralmente não fica junto. Daí eu falei, mas por que você fala isso? E por que você assume que vou ser eu que vou ficar apegada e não você? E aí ela disse, mas quem disse que eu que vou me apegar? Eu acho que é tu que vai se apegar e tal. E aí, aí eu acabei me assustando, eu não esperava essa reação, né? Foi ele, uma semana depois, que estava tentando estender o contrato para ficar mais tempo comigo. Mas agora a gente dá muita risada disso. E agora, não te apegues, e agora a gente vai casar, então... Não consegui segurar, era algo muito forte. Porque eu já tinha tudo planejado, eu queria seguir fazendo festa, viajando e tal. E aí, só que não tinha explicação. E até porque ela tem a personalidade um pouco mais forte e tal, e eu sempre fui bem tranquilo. Mas mesmo assim, algo me levou, eu só pensava em estar com ela e tal. Eu vi que ele realmente tinha interesse. Ele falou para eu conhecer sua família, depois eu vir aqui e tal, depois do meu contrato. Daí começou a ficar bem mais sério, então a gente combinou namorar e daí se deu bem. Decidimos que era tempo de deixar os navios, daí a gente não conhecia a Ásia. Já os dois tínhamos viajado bastante pelo mundo, mas não na Ásia. Daí a gente decidiu ir na Ásia, a China, morar na China. Era para ficar 1 ano, daí ficamos quase 4. Foram experiências bem legais, bem marcantes e, claro, foram melhores porque ela estava lá também. Porque uma coisa é tu vivenciar uma experiência sozinho e a outra é ter alguém do teu lado que tu possa compartilhar esse momento, que tu possa rir das loucuras, porque também os chineses têm umas tradições lá bem estranhas, então era legal ter alguém para rir e crescer junto nessas experiências. Foi bem legal, bem diferente, gostamos muito.
tomei a decisão, aprendi que o simbólico é importante, aprendi que era importante para ela o casamento. Então pensei, não, vou fazer o pedido. Era a hora do pôr do sol, levei ela num lugar tradicional que eles vendem chá, na sacada, assim, então havia o pôr do sol. E aí eu até fui servir chá, eu fiquei nervoso, comecei a tremer, derrubei um pouco do chá e tal. Ela disse, o que está acontecendo, né? Mas ela não imaginava que eu ia pedir. E aí então eu fiquei de joelhos, e aí eu disse, quer casar comigo? Daí ela falou, e ela disse, ai, Pablo. E aí ela ficou esse suspense, eu disse, meu Deus, ela vai dizer que não. E ela disse, ai, Pablo. Daí ela se ligou que ela tinha que dizer que sim. Daí ela me abraçou e tal. E logo depois desse momento eu tive uma sensação que eu nunca tive antes. Eu sentia que Deus, eu gosto de usar a palavra o Criador, ele estava feliz com isso, que isso era o certo a fazer. Eu nunca tinha sentido isso. Então, logo depois que eu pedi ela em casamento, aí eu pedi um Uber, que é o Didi lá. Então chegou esse Uber, quando eu abri a porta, tinha um buquê de rosas lá. E eu não tinha pedido, ela não tinha pedido. Tava esse buquê de rosas lá. E aí ela perguntou pro cara, e esse buquê de rosas, e ela falou, alguém esqueceu, se tu quiser levar, pode levar. E estava escrito em inglês, Love is eternal, o amor é eterno. E tava esse buquê de rosa lá para nós levar. E não sei, eu não creio que isso é coincidência, isso foi uma sincronicidade. Jung fala isso das sincronicidades. Quando tem algo muito marcante, algo que é verdadeiro, outras coisas acabam acontecendo no mesmo momento. Então isso foi uma sincronicidade que mostrou que eu tenho certeza disso, que esse amor é verdadeiro e que estávamos fazendo certo, que eu fiz o certo de pedir naquele momento. Talvez esse é o ensinamento mais lindo que ele traz à minha vida todos os dias, é ficar mais aqui no momento, olhar para ao redor e você poder ver realmente que não precisa se estressar tanto, não precisa ficar sempre na sua cabeça pensando nos problemas e tal, mas aproveitar mais, sabe? Nós que criamos muito dos problemas, desnecessariamente, daí ele trouxe muita paz para a minha vida. Sim, eu acho que isso é uma das coisas mais lindas, que eu gosto mais dele. Eu achava que era um grande mérito de eu ser super passivo e tal, só que ao estar em encontro com ela, eu adquiri muito mais confiança. Às vezes, exteriormente eu tentava passar confiança, mas dentro não era tanto. E com essa maneira dela de fazer as coisas acontecerem, de ser uma mulher muito forte, muito guerreira, acabei então internalizando alguns desses princípios que ela tem e que ela segue, e que me ajudou muito. Nós falamos bem no princípio do relacionamento, nós vamos sempre falar a verdade, não vamos fazer jogos de palavras e tal, não. A gente vai se falar a verdade, seja bom, seja ruim, seja o que tiver que ser, mas a gente vai falar com a verdade, tá? Daí que hemos podido construir essa confiança na relação. Existe o Pablo antes da Bibiana e depois da Bibiana. O processo de amadurecimento que eu tive por causa dela foi enorme. Ela é uma pessoa incrível. Você saber que você vai casar com alguém tem que ser mesmo alguém bem especial. Eu sou abençoado por ter uma pessoa assim do meu lado.